Bom dia, pessoal. Desculpem o atraso. Eu estava com o pessoal do primeiro módulo e acaba que tem muitas dúvidas, né? Então a gente acabou atrasando um pouquinho. Mas nós já vamos começar, tá? Só vou avisar o pessoal aqui do grupo que nós já estamos aqui. Bom dia, Vitória. Pessoal mandando bom dia, Cláudia, Karen, Joana. Bastante gente. Deixa eu compartilhar aqui o material. Já vou me apresentar a vocês. Ah, tô no mudo. Vocês estão conseguindo ver os slides que eu estou compartilhando? Sim ou não? Ah, ok. E vocês estão me vendo também? Ah, a minha câmera, mesmo quando eu compartilho assim, vocês conseguem me ver? Sim? Então tá. Bom, gente, vamos começar. A gente já tá, né, em cima aí do horário. Tem o pessoal pedindo para aprovar a entrada aqui. Vamos aprovar aqui. Sejam bem-vindos, bom dia. Meu nome é Luciana, Luciana Freitas, né? Eu sou professora tutora, né? Estarei com vocês aí no decorrer desse segundo módulo do curso técnico em secretariado EAD, né? É um prazer estar com vocês. Alguns aí a gente já está ali se falando ali no grupo do WhatsApp, né, da turma. E depois eu vou falar mais sobre o grupo também, né? Que aqueles que não estão convidar aí para participar, que é bacana, para a gente estar ali trocando informações, né? E, e assim, vou me apresentar brevemente para vocês me conhecerem, e depois vou falar um pouquinho sobre como será aí nossa programação neste segundo módulo, tá? Bom, eu sou formada em tecnologia, em secretariado executivo bilíngue, é a minha primeira formação. Sou professora no Centro Paula Souza há 14 anos, no curso de secretariado, também já dei curso para. Também já dei aula no curso de eventos, administração, e hoje eu estou em outras áreas também, porque além das bases do secretariado, também
sou habilitada para ministrar aulas de linguagem, trabalho e tecnologia, que é um português mais técnico, voltado para a área profissional. Então, isso devido à formação de secretariado, né? Eu dou aula também em outros cursos, né? Como por exemplo, eletrotécnica, mecânica, edificações, logística. Então, eu estou em várias áreas aí também, né? Além da tecnologia em secretariado executivo, também sou formada em tecnologia em processos gerenciais. Sou pós-graduada em administração e planejamento empresarial e também tutoria em educação à distância, tá? Estou na tutoria aqui, né? Comecei esse ano, essa é a minha segunda turma, que eu estou na tutoria aqui no secretariado EAD, né? Mas ao todo são 14 anos aí de instituição, como eu mencionei para vocês. Eu sou de Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Não sei se tem alguém aí da região, né? Tem gente aí de vários lugares de São Paulo. Não sei se tem alguém pertinho de mim, mas sou aqui de Mogi. Bom, acho que é isso, tá? É um prazer estar com vocês e acredito que eu tenho bastante a agregar e também aprender aí com vocês, né? Uma jornada, o ensino é uma jornada de aprendizagem, né? Bom, então vamos lá para o nosso conteúdo, tá? Então vamos lá, vou passar aqui para os slides. Eu vou ficar um pouquinho sem conseguir enxergar o chat por conta que eu vou estar visualizando os slides, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, mais para o final eu vou abrir para perguntas ali no chat. E aí eu vou lendo depois e respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Mas por enquanto eu vou visualizar os slides, eu vou deixar um pouquinho de enxergar o chat, tá? Então vamos lá. Só retomando algumas coisas que vocês provavelmente já devem ter visto aí no primeiro módulo, né? Falando do ensino online, vou explicar um pouquinho quem é o aluno EAD, quem é o professor do ensino à distância, como estudar online, quais as metodologias utilizadas, né? Hoje. Retomando aí sobre o Centro Paula Souza, o curso técnico em secretariado EAD é uma iniciativa aí do GEAD, que é um grupo de estudo de educação à distância do Centro Paula Souza, né? Então, o Centro Paula Souza tem esse grupo, e dentro do GEAD, nós temos cursos técnicos, nós temos cursos, o EJA, né, que é o do ensino médio, especializações técnicas, né? MOOCs, que são cursos autoinstrucionais, cursos de curta duração. Então, existe uma diversidade de cursos que são oferecidos por esse grupo de estudos aí que pertence ao Centro Paula Souza. Deixa eu só vir aqui, tem gente que aguarda. Estou ouvindo um barulhinho, sininho, tem gente aguardando entrar. Pronto. Então, o Centro Paula Souza tem 228 escolas técnicas, né, ZTEC, 79 FATECs, 468 classes descentralizadas, está em 345 municípios paulistas, tem cerca de 317 mil alunos nos cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos, e 90 polos de educação à distância, cerca de 8 mil alunos por semestre, né? Então, esse número cresce todos os dias, sempre aumentando. É uma instituição reconhecida, né, no Brasil todo, e está cada vez mais esses números aumentando. Bom, então, vou falar um pouquinho, né, sobre o ensino-aprendizagem, forma de aprender, de ensinar aí, né, no ensino à distância, que é hoje um meio de aprendizagem que veio muito para agregar, né? Que vem trazer toda a comodidade, a facilidade de você não precisar se deslocar, de você aprender no seu ritmo, onde vocês estiverem, né, sem demandar estar numa sala de aula física, né, ainda assim a gente procura manter a interação, né, a comunicação ativa entre o professor, entre os colegas, né? Então a gente sempre busca ferramentas para auxiliar isso e trazer uma facilidade no ensino. Esse é o objetivo dos cursos à distância do Centro Paula Souza, né? Trazer essa comodidade
Vocês vão aprender no ritmo de vocês, cada um no seu ritmo, tá? E por isso é um curso mais fácil do que o presencial? Nem sempre. Muita gente tem essa ideia de, eu vou fazer um curso à distância porque é mais fácil. Eu até considero mais difícil, porque você precisa ter muita organização, você precisa se planejar, porque se for uma pessoa que não tem essa organização, ela pode acabar se perdendo, pode acabar acumulando, né, conteúdos, atividades, e aí nisso não ter um rendimento como se tivesse num curso presencial, que está ali, né, presencialmente, então tem que fazer naquela hora, né? Então, o curso à distância, ele demanda uma organização ainda maior do aluno, né? Mas eu vou falar sobre o perfil do aluno à distância mais à frente. Bom, quem são aí os personagens, os atores? Professor mediador especialista, que é quem vai, né, acompanhar o aluno, sou eu, no caso, professora tutora ou mediadora, e nós vamos acompanhar vocês no ambiente virtual de aprendizagem, também chamado AVA, né? Auxiliando em dificuldades, dando feedback, atividades, participações, realizando videoconferências, no caso, né, essa aula, encontros síncronos, né, encontros ao vivo, como esse, plantões e demais atuações ali no ambiente virtual. Então, nós somos o primeiro contato de vocês ali na plataforma, né? O coordenador de curso está acima do professor mediador, acima do professor tutor, ele responde pelos aspectos pedagógicos, pelas questões administrativas do curso. O professor de apoio presencial do Polo, ele oferece apoio presencial para os alunos na ETEC Polo, durante ali o processo de ambientação do EAD Tech, em regime de plantão de dúvidas, ele é responsável pelo processo de aplicação das provas presenciais. E a secretaria acadêmica, ela é responsável pela emissão de certificados, documentos acadêmicos em geral, tá? O perfil do aluno EAD. Então, como eu mencionei, né, o curso à distância, ele exige do aluno um perfil diferenciado, né? Um aluno que seja proativo, que seja autônomo, certo? Então, responsável, ativo, criativo, colaborativo, reflexivo, dinâmico. Então, é um aluno que ele precisa ter uma proatividade, uma autonomia. Claro, o professor tutor, o professor mediador está aqui o tempo todo para auxiliar vocês. Mas também esse aluno tem que ter o espírito de buscar informações, de procurar, né, de explorar o ambiente virtual para acessar essas informações, né? Tem muitas informações que estão ali na plataforma, mas o aluno não busca, não procura. Então, o EAD, o aluno do EAD, ele precisa ter essa autonomia, ter esse espírito, né, de proatividade, tem que ser responsável, saber, né, dos prazos das atividades. Claro, a gente relembra, tem o calendário, mas é um aluno que também tem que se organizar e saber ali que tem aquele prazo e cumprir. Muitas vezes o aluno acaba, né, culpando outras pessoas porque ele não entregou a atividade. O professor nem lembrou que a atividade ia se encerrar nesse dia. Poxa vida, ele nem para avisar, mas vocês têm o calendário, né? Muitas vezes a gente avisa também, a gente avisa pelo WhatsApp, a gente que acaba sendo uma ferramenta que nem é uma ferramenta oficial de comunicação, mas a gente tem, né, como uma ferramenta de apoio, porque a nossa ferramenta oficial é o Correio Tech, né, o e-mail, então tem que estar atento a essas ferramentas, né? O e-mail, o Correio Tech, tem que acessar, né? Porque fala assim, o professor nem avisou, avisou sim, avisou por essas ferramentas, então você tem que estar de olho, você tem que olhar o calendário, tá? O pessoal tá mandando aqui, deixa eu ver. Não, não é dúvida, não. Então tá. Então, continuando. É, Então, as orientações: criar rotinas de estudo, seguir um roteiro, montar um cronograma de estudo, manter disciplina, né? Criar um ambiente de estudo. Então, tudo isso é importante para facilitar a rotina de vocês, certo? Mas vocês já têm uma ideia de como é isso, né? Vocês estão no segundo módulo, já têm uma ideia de como que é, né? Então, o professor mediador é aquele que faz sentir-se junto aos alunos, mesmo à distância, está em constante interação com os alunos, auxilia nos estudos, realiza feedbacks, né, e esclarece dúvidas. Então, ele desempenha um papel estratégico aí na aprendizagem dos estudantes, tá? O ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá, vocês já conhecem a plataforma, mas só relembrando algumas coisas, né? Então, os alunos receberão logins e senhas até 28/7,
conforme a matrícula seja efetuada pela secretaria. Essa altura, né, já todos estão aí com seus logins e senhas para acessar a plataforma do AVA. E como acessar, né? Vocês já conhecem, né? Aí tem o print aí das telas, mas também só para a gente reforçar, ali no canto inferior direito, você vai acessar as aulas, vocês vão selecionar as aulas que vocês querem acessar. Tem todo o ambiente aí, Correio Tech para enviar mensagens, né? Tem os fóruns, avisos, né? O quadro de avisos também estejam sempre atentos. No quadro de avisos sempre tem um recadinho da coordenação, até do professor tutor, né? A gente também envia avisos. Então, tem vários meios de comunicação aí com vocês, tá bom? Bom, a nossa agenda 00, mesmo vocês estando no segundo módulo, gente, acessem a agenda de ambientação, que é a 00, né? Que é para relembrar mesmo, plataforma, forma de avaliação, cronograma das atividades, né? O calendário, o aluno pergunta, professora, onde que tá o calendário? Tá ali, tá na agenda 00 de ambientação, tá? A gente acaba reforçando o calendário também, mas se vocês quiserem acessar ali, né, rapidamente, sem ter que pedir para ninguém, vocês conseguem ver por essa agenda 00, tá bom? E ali tem várias coisas, gente, dicas de como estudar, o material base do curso, o guia do curso, o manual do aluno do curso técnico e secretariado, um vídeo sobre etiqueta que é super legal, interessante. E tem uma atividade de debate lá, que é uma atividade que ela não é avaliativa, mas ela é para vocês se integrarem, conhecerem os colegas, né? Eu também me apresentei ali brevemente. E aí, vocês têm essa oportunidade ali, tá? Então, acessem, leiam com calma, né? Vejam os materiais para vocês revisarem. Às vezes esquece alguma coisa, tá bom? Então, nessa Agenda 00, ela tem bastante coisa, muitos materiais interessantes. Bom, então, falar um pouquinho da metodologia, né? SOS, sensibilização, organização e sistematização, tá? Então, nossos conteúdos, eles são divididos dessa maneira. Uma roteirização de estudos. Então, tem a sensibilização, que vai ter lá momentos de reflexão, por que aprender, para começar o assunto. Vocês vão entender ali, né, por quê é importante falar sobre aquele assunto. Organização vai ter lá mergulhando no tema, fórum de colaboração e apoio, que também é super bacana. Sempre participem desse fórum de colaboração e apoio. Lá vocês vão ter lá já uma introdução do assunto da agenda a ser trabalhado, e também é uma forma de interação com a turma. Então, sempre participem, tá? Mediateca, vocês vão ter ali materiais complementares. Atividade online, que é realmente, né, o processo de sistematização, onde vai ter atividade avaliativa e vai estar lá, o que, que vai ser, né? Vai ser um fichário, vai ser um debate, vai ser um blog, então, vai ter lá, né? Tem várias ferramentas. Então, vai estar discriminado qual que é a ferramenta, a atividade avaliativa, na verdade, e a data, né, de abertura e fechamento, e o horário, tá? Ampliando horizontes também para complementar o assunto, e fale com o seu tutor também, em caso de dúvidas, tá? Então, é organizado assim. Então, como eu já mencionei aqui, o momento de sensibilização, abordagem do assunto, como estratégia de aproximação, conectando o assunto com saberes, habilidades, competências que o aluno já possui. O momento da organização, investigação, aprofundamento do tema abordado e a sistematização, quando ele vai realmente aplicar ali na prática, fazendo a inter-relação com o que exercitou ali durante a sensibilização e a organização. Deixa eu ver que vocês estão mandando alguma coisa aqui. Não, tudo bem, ok. Então tá. Ele voltou aqui. Tá. Atividades online. Então, aqui é o print aí da tela, né? Do AVA. Então, vai ter lá sempre discriminada qual que é a atividade online, tá? Então, sempre verifiquem a atividade avaliativa ali. Bom, como que funcionam, né, a avaliação de aprendizagem? Elas são semanais, quinzenais, o professor mediador utilizará alguns critérios, como o aluno resolveu situações do problema, colabora com a turma, está sempre atento aos prazos. Então,
A avaliação, ela vai analisar diversos aspectos, tá? Então, quando o aluno entrega atividade, o professor tutor, ele vai analisar a qualidade dessa atividade, né, a organização, o aprofundamento do tema, se o aluno conseguiu realmente resolver a situação, problema, proposta, tá? Então, vai ter lá no enunciado da atividade os critérios, né, o que está sendo exigido. Então, estejam atentos ao enunciado, leiam, para sempre atender o que está sendo solicitado. Os encontros síncronos vão acontecer, gente. Esse encontro, como a gente está tendo hoje, é um encontro síncrono, né? Um encontro ao vivo, em que nós podemos tirar as dúvidas em tempo real. Esse está sendo ao sábado, mas nós faremos outros durante a semana. Então, uma vez por semana agora, tá? Vai acontecer o encontro síncrono, toda semana. Então, nesses encontros, nós vamos tirar dúvidas, revisar conteúdo, tirar dúvida de atividades, certo? E aí, toda semana vai acontecer. Não vai ter não tem um dia assim certo, mas vocês vão ser avisados para vocês conseguirem se planejar e organizar. E nós estamos verificando, né? O GEAD, né? Está verificando a possibilidade de transformar esses encontros síncronos também em uma forma de avaliação, né, a participação nesses encontros como uma forma de avaliação para ajudar na pontuação de vocês, né, lá na frente, né? Mas ainda não está confirmado, a gente está ainda analisando essa possibilidade, tá? Mas sempre que possível, participem dos encontros. É importante, vocês tenham essa oportunidade para tirar dúvidas, certo? O exame presencial é obrigatório e é imprescindível realizar. Onde ele é realizado? Na ITEC Polo, de forma presencial, conforme o calendário. Sempre das 9 ao meio-dia. Como funcionam as avaliações das atividades? Então, vocês vão ter 10 dias para realizar a atividade da agenda, tá? Então, ontem, dia 1º de agosto, abriu a atividade da agenda 1, que é um fichário, inclusive, tá aberto, tá, gente? Então, vocês vão ter dia 1º de agosto até o dia 11 de agosto. Sempre ela vai abrir meio-dia e vai fechar 11h59, tá? Então, vocês vão ter 10 dias corridos para realizar a atividade da agenda. E o professor tem uma semana para corrigir essa atividade depois que vocês postam a atividade, tá? Então, assim, estejam atentos ao prazo. Mesmo a atividade ela fecha numa segunda-feira. Então, tem aluno que às vezes deixa para 10 horas da noite do domingo realizar. Ok, tá no prazo. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer do sistema travar, pode acontecer às vezes o aluno já aconteceu várias vezes. O aluno ele anexa a atividade e aí anexa o arquivo errado, ou ele manda sem anexar, sabe? Quando você manda e não anexa. E aí o que acontece? Aí o aluno vai e manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem no Correio Tech, fica tentando mandar para o WhatsApp. Professor, pelo amor de Deus, abre a atividade de novo para mim, para eu conseguir postar, porque eu não mandei o anexo. Só que a nossa ferramenta oficial de comunicação, gente, é o Correio Tech, tá? Não é o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de apoio só para reforçar as informações, tanto que é um grupo fechado justamente para isso, que eu não tenho como administrar todo mundo ficar me mandando mensagem no particular, gente. Então, eu peço para não me mandar mensagem no WhatsApp. Nossa ferramenta oficial de comunicação é o Correio Tech, tá? Então, às vezes, o aluno vai mandar no Correio Tech, só que o Correio Tech, o prazo de resposta é de 48 horas, dentro do meu horário de mediação, que eu vou disponibilizar na plataforma, tá? Então, às vezes, o aluno vai lá e dá esse probleminha. E aí, às vezes, eu não consigo visualizar a tempo aquela mensagem dele. Claro que eu vou tentar procurar respondê-la o mais rápido possível, né? Mas eu tenho até 48 horas. E aí, às vezes, o aluno vai, fecha a atividade, ele fala, eu não postei porque o professor não abriu para mim. Mas por isso que eu falo, não deixa para a última hora, porque às vezes pode acontecer alguma coisa desse tipo, tá? Procurem se organizar. Terão uma semana para correção da atividade. Então, às vezes o aluno posta atividade e fala, professor, minha atividade já não foi corrigida. Quando vai ser corrigida? Então, tem 10 dias. Uma semana, quer dizer, para a correção da atividade, depois da postagem, tá? Então, tem aluno que às vezes mandava no correio técnico, professora, minha atividade foi corrigida, não foi corrigida ainda. Quando vai ser corrigida? Manda no WhatsApp também, professora, minha atividade, né? Então, calma, gente, tem uma semana, tá bom?
Então, o calendário, só relembrando, né, como eu já reforcei. Então, vocês vão ter 2 finais de semana e 10 dias para realização da atividade. Então, sempre abre na sexta e fecha na segunda-feira da semana seguinte, né? Depois de 2 segundas, tá? Aqui eu coloquei, só para reforçar um pouquinho, uma situação que acontece muito quando tem debate. Debate avaliativo, tá, gente? Que nem tem um debate na Agenda 00, mas ele não é avaliativo, é só para vocês se conhecerem. Quando tem um debate avaliativo, como que a gente avalia? Pelo número de interações e participações. Então, se o debate vai ficar aberto 10 dias, né? Então, o que espera do aluno é que ele participe no decorrer desse prazo. Às vezes o aluno ele vai lá, ele posta a resposta dele e acabou, nunca mais ele entra. Mas o intuito do debate é fazer com que vocês interajam, né? Troquem informações, participem ali, né? Com postagens constantes, comentem no dos colegas. Esse é o objetivo do debate, não cada um fazer o seu e acabou, né? Ninguém comentar no do outro, nem nada. Então tem que ter uma frequência. Então, às vezes o aluno ele fez uma participação, fez um comentário que não tem a ver com o assunto, então a participação dele ele foi irrelevante, né? Irrelevante. Ou ele não participou, ele vai ficar com I. Ah, ele participou uma vez, né? Olha lá. No mínimo, uma vez, participou uma vez só, né? Fez uma postagem só, ficou com R, né? Agora, ele participou 2 vezes ou mais durante a semana, comentou na postagem dos colegas, é um B. Agora, fez postagens frequentes, igual ou superior a 4 vezes durante a semana, é MB, tá? E não adianta fazer assim também, tá, gente? Essa pessoa fala assim, então tá bom, eu vou fazer 4 postagens. Aí ela, no mesmo dia, ela faz as 4 postagens. Tudo assim junto, né? E acabou também. Também não adianta. Tem que ser uma postagem frequente ao longo do período. Professora, mas eu trabalho. Gente, se organizem para vocês conseguirem acessar a plataforma ali 2, 3 vezes na semana, para vocês fazerem a postagem de vocês. Nem que vocês deixem pronta a postagem, né? E só vai lá no dia, vou acessar para fazer minha postagem lá no debate, que eu tenho que fazer. E vai lá e pronto, e faz lá a postagem. Mas precisa ser frequente para que seja considerado o MB, tá? A postagem no debate, ela tem que ser frequente. Então, olha lá, não deixe para a última hora. Imprevistos pode acontecer, pode ter um probleminha, e aí eu só vou conseguir ajudar vocês se a gente tiver um tempo hábil para isso, tá bom? Então, às vezes a pessoa também deixa lá para 11 horas da manhã da segunda-feira, a atividade vai fechar meio-dia, né? 11h59, né? E aí ela deixa para 11 horas e tem problema, aí vai e me manda, às vezes não dá tempo de eu visualizar e resolver o problema para vocês, tá bom? Então tentem se organizar na medida do possível. Se der tudo certo, beleza, ótimo, melhor ainda, né? Vocês têm o prazo lá e é direito de vocês. Mas o problema é se acontecer algum imprevisto. Os períodos de recuperação, né? Vão abrir de 5 em 5 agendas. O primeiro período, depois vocês vão ter o calendário, vocês têm lá na Agenda 00, mas eu também reforço sempre o período de recuperação, tá? Eu falo, gente, vai abrir, né? Eu sempre fico reforçando também no grupo, no Correio Tech. Então, a agenda de 1 a 5 vai de 5 de setembro a 15 de setembro, tá? Professora, eu perdi a atividade da Agenda 3, e agora? Então, calma, espera abrir o período de recuperação, você vai ter oportunidade de fazer, tá bom? Lembrando que no período de recuperação, a atividade vale até no máximo B, ok? MB somente para atividades postadas no período oficial. O segundo período, de 3 de outubro a 13 de outubro, atividades das agências 6, 7, 8 e 9. E o terceiro, a recuperação, 10, 11, 12, 13 e 14, de 7 de novembro a 17 de novembro. Lembrando que, no momento da segunda recuperação, alunos que estiverem com no mínimo 50% de participação ainda terão a chance de realizar as atividades das próximas agentes, garantir a frequência mínima de 75%. Vamos lá, não sei se eu vou falar no próximo aqui. Tá, eu vou falar no próximo, mas eu só vou dar uma reforçada. Para vocês conseguirem fazer os exames presenciais, né? O exame presencial, vocês têm que estar, no mínimo, para fazer o primeiro exame, no mínimo 50% de frequência. Ou seja, né? De entrega lista das atividades para fazer o primeiro exame.
Mesmo que vocês estiverem com esse 50%, vocês ainda conseguem continuar fazendo as atividades, né, das próximas agendas. Por quê? Se vocês precisarem fazer o segundo exame presencial, que é o de recuperação, ou vamos dizer, eu não fiz, perdi, não pude ir, né? Aí vou fazer o exame substitutivo, o de recuperação, né? O presencial. Vocês têm que estar, para fazer o segundo exame, tem que estar no mínimo 75% de frequência. Tá? Então, mas o primeiro exame eu estava com 50% e agora vocês podem continuar fazendo atividades das agentes para tentar subir isso, para subir para 75%, porque só pode fazer o segundo exame com 75%. Lembrando que a agenda 15 não terá prazo de recuperação, porque ela está lá no final, então ela vai casar normalmente com o terceiro período de recuperação. Então, não vai dar tempo de fazer a recuperação da agenda 15, tá? Ela só tem o período oficial. Então, a menção máxima que o aluno receberá na atividade no período de recuperação é B, tá? A menção MB é apenas para o período oficial. Então, olha lá, alunos com menos de 50% de participação nas atividades formativas no momento do conselho intermediário serão informados, né, pelos professores mediadores e coordenação de curso, formalmente por e-mail e correio técnico, de que não estão aptos para realizar a prova presencial, por não terem frequência mínima de participação, e serão colocados como desistentes ou considerados reprovados, dependendo de cada caso. Então, se tiver com mínimo menos de 50%, gente, já é desistente ou reprovado, tá? No conselho intermediário ali no quando for para selecionar para o primeiro exame, tá? Então tem que estar com pelo menos 50%. Alunos reprovados ou ausentes no primeiro exame presencial, com frequência maior ou igual a 75%, estão aptos a realizar o exame presencial substitutivo. Bom, frequência, né? Por que é importante entregar as atividades no prazo? Porque tem um pontinho extra. Alunos com 80% e menos de 90% de participação tem um ponto extra no exame presencial final. Então, para passar lá no exame presencial, tem que estar com no mínimo 16 pontos. Aí o aluno foi e fez o exame e ficou com 15 pontos. Só que ele tinha entre 80% e 90% de participação na plataforma. Então, ele fica com um pontinho a mais. De 15, ele foi para 16. Já conseguiu a nota mínima para passar. Olha só que legal. Se ele tem entre 90% e 100%, ele acrescenta 2 pontos. Então, tirei 14 na prova, não passei. Mas tinha 2 pontos, ele ficou com 16, ele passou. Ou até mesmo, né, que assim, passou com mínimo, né? Passou com R. Mas às vezes o aluno ficou com B no exame presencial e por conta da participação ele consegue um MB, né? Por exemplo, o aluno que tem 100%, ele ganha 3 pontos extras no exame presencial. Então, às vezes, o aluno ele vai fechar com B, mas por conta do ponto extra, ele consegue MB. Então, por isso que é importante entrar na plataforma com frequência, fazer as atividades, para ajudar aí no pontinho extra, tá bom? Então, o primeiro exame vai ser dia 29 de novembro, o segundo, 13 de dezembro. Vai ocorrer no polo, né, das 9 ao meio-dia. Verifiquem antes, com antecedência, e até que polo de vocês, gente. No ambiente AVA tem essa informação lá, tá? Não deixem para a última hora. Já vão vendo isso. Eu sei que vocês já fizeram, mas, né, confirmem se é isso mesmo, porque tem municípios que tem mais de uma ETEC, e aí vocês muitas vezes podem se confundir, tá bom? Então não deixem para a última hora. Alunos em regime de guarda religiosa precisam fazer o upload na plataforma do documento da igreja. Tem o prazo, a gente avisa, a coordenação avisa. Então, não percam o prazo aí para fazer o upload do documento para vocês terem direito à guarda religiosa, tá bom? Alunos ausentes no primeiro exame têm que justificar o motivo e solicitar o segundo exame ao mediador. Aluno ausente nos 2 exames presenciais sem justificativa comprovada por atestado ou declarações é considerado desistente. O cronograma das agendas, então, vocês têm lá no ambiente 00, lá da ambientação, o calendário. Eu também acabo reforçando sempre, tá? Reforço nos grupos, ok? Os encontros síncronos vão ser realizados semanalmente, é importante a participação, atividades. Pode ser que venha acontecer uma atividade durante os encontros síncronos que podem substituir uma atividade da agenda, tá bom? Então, uma coisa que a gente está alinhando também.
E para fechar aí nosso grupo de WhatsApp, né, do módulo 2 aí, tá? Vou deixar quem não está participando, fica um convite para participar. Como eu disse, é uma ferramenta extra para lembrar vocês, né? Que a gente tá, às vezes está mais fácil ali olhar o WhatsApp do que olhar o e-mail, então eu acabo lembrando muitas informações ali, tá bom? Mas é um grupo fechado. Eventualmente, eu vou abrir, por exemplo, quando tá próximo ali do período da prova, depois da prova, para vocês tirarem dúvidas sobre a prova, aí eu vou abrir. Mas é bem assim, esporádico, porque justamente o objetivo não é ficar muita informação ali, ser uma coisa mais para recados mesmo, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou ali ver se vocês têm alguma dúvida com relação a isso. Deixa eu ver aqui. A agenda vai abrir sexta, meio-dia, vai fechar segunda igual ao primeiro módulo. E isso mesmo. Então, sempre abre na sexta e fecha na segunda posterior. Então, abriu uma ontem, dia 1º de agosto, vai fechar dia 11 de agosto, tá? Então, vocês vão ter 10 dias, igual no primeiro módulo. A participação nos fóruns também são mediados, valem ponto. Os fóruns de participação. Não, fórum de participação não. O que vale ponto é a atividade avaliativa que está mencionada ali na agenda, tá bom? O restante é isso. Tudo bem, gente? Ok? Vocês já conhecem bastante, né, a plataforma, tá? Mas se alguma dúvida for surgindo aí no decorrer do semestre, eu estou à disposição, tá bom? A gente está utilizando bastante a inteligência artificial para as atividades, né? Vocês já devem ter percebido isso. Mas eu sempre falo, a inteligência artificial é uma ferramenta de apoio e não uma muleta, né? Não usem a inteligência artificial para trazer uma resposta pronta para vocês, e sim para agregar, para ajudar vocês a elaborar a atividade. Professora, por favor, tenha um dia fixo para as reuniões? Ter um dia fixo não seria melhor? É complicado, Mayra, que a gente tenha um dia fixo, porque vamos dizer que eu atribuo uma quinta-feira, a pessoa às vezes ela tem um curso na quinta-feira, eu vou prejudicar aquela pessoa que tem aquele compromisso toda quinta, né? Ou qualquer outro dia da semana. Até eu mesma, às vezes eu não, pode ser que tenha algum imprevisto, alguma situação que eu não possa estar ali naquele dia. Então, a ideia é fazer em dias diferentes e horários diferentes para tentar atender a todos. A aula ela é gravada, se vocês não conseguirem assistir, depois vai ficar disponibilizado para vocês, tá bom? E aí vocês assistem quando e quantas vezes quiser, certo? Então, por isso que eu não vou determinar um dia fixo. Mais alguma dúvida, pessoal? A Karen está digitando. Vai ser reuniões semanais, Karen. Vão ser reuniões semanais, encontros semanais, tá? Os encontros síncronos vão ocorrer toda semana, uma vez por semana, tá bom? Marcela, tudo certo. Obrigada. Imagina. Gente, peço desculpas aí pelo nosso atraso, por devido estar na outra reunião, mas já está dando o nosso tempo aqui. Tudo bem? Marcela, Karen e Mayra estão digitando. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, é isso. Agradeço a participação. Vamos lá, mais um semestre, seja um semestre abençoado. Estarei com vocês para o que precisarem. Contem comigo, né? Que seja um semestre aí de muito aprendizado, tá? Vamos lá e qualquer coisa estou à disposição, pessoal. Vai fazer chamada nas reuniões, participação ajuda na nota. A gente está estudando isso, Karen. A ideia é que sim, a gente atribua uma nota de participação nas reuniões. Tá bom? Obrigada, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Depois eu vou disponibilizar o link desse vídeo para vocês assistirem para quem não pôde participar, tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Até a próxima semana, até o nosso próximo encontro.